Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. E, pessoal, no vídeo de hoje, tratando a economia como ciência, nós vamos falar de dívida externa. Não sei se vocês viram, mas o Brasil, depois de muito tempo, passou a emitir dívida externa de uma forma relevante, né? Dívida pública externa de forma relevante, o Tesouro Nacional. Você fazer isso. E isso é bom, né? Nesse canal nós vamos desmentir o que seu professor de história, o que seu professor de geografia, o que o seu youtuber favorito de geopolítica lhe conta sobre dívida externa. Dívida externa é bom. É bom, é melhor do que dívida interna, principalmente para países como o Brasil e principalmente para a maturidade do sistema financeiro brasileiro, que é bom. A política monetária brasileira é boa, a política fiscal brasileira também não é tão ruim assim. A trajetória da dívida é ruim, porém a dívida externa pode ajudar a melhorar a trajetória da dívida brasileira. Tá? Quem já me conhece aqui nesse canal, sou o Léo, nós somos Economia e Consciência, sou economista. Faz um ano mais ou menos que eu venho falando, né? Quase toda semana, algum vídeo eu falo. O Brasil deveria ter dívida externa de maneira mais relevante. Isso melhora, isso pode melhorar o perfil da dívida pública brasileira, isso pode melhorar, diminuir a quantidade de juros efetivo que o Brasil paga. Isso pode melhorar também a quantidade de dinheiro que sobra para os investidores brasileiros, para os empresários brasileiros investirem na economia real. Isso pode melhorar a macroeconomia brasileira no médio e longo prazo. Dívida pública estrangeira não é ruim, dívida externa não é ruim, tá? E nisso eu já vai vir um monte de gente me encher o saco. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membros. Pessoal, precisamos do apoio de vocês. Comprem nosso curso, Economia para Finanças, o link está aí na descrição. Comprem os livros que estão aí nos links abaixo na Amazon, que nós ganhamos uma comissão. Ajude o canal. Esse é um projeto como divulgação científica, mas nós também temos que comprar o nosso cafezinho, certo? E pagar os softwares aqui que são caríssimos, tá? Compre o nosso curso Economia para Finanças, são 10 horas mais 40 minutos de aulas e 31 aulas mais ou menos, 31 aulas na verdade, 10 horas e 40 minutos mais ou menos de conteúdo em que eu mostro o mínimo de economia para que vocês entendam finanças. Mínimo não, é um curso quase completo de economia básica, certo? E esse é o objetivo do canal. O objetivo do canal é elucidar questões em que as pessoas podem levar ou totalmente para finanças ou para discussões políticas, e aqui dívida externa é bom. Léo, o que diabos é dívida externa? Aqui é balança de pagamento, eu já vou entrar nisso aqui, tá? Dívida externa é você tomar dinheiro em moeda estrangeira. Se você é o Brasil e você emite BRL, né, BRL, que é o ISO que se usa para o real, né? Se você emite reais, você pode fazer dívida pública, ou seja, o governo precisa de dinheiro, ele pode fazer dívida pública interna, que é denominado em moeda nacional. Aí aquele limite, se não conseguir pagar, faz senhoriagem, monetiza, e toda essa palhaçada. Ou dívida externa, que é o Tesouro Nacional, o governo brasileiro, tomar dívida em moeda estrangeira. Como funciona isso? Uma dívida nada mais é do que um papel, uma promessa, que ela é imobiliária, toda regulamentada, tudo bonitinho, em que eu preciso de 1.000. Eu preciso de 1.000 e eu lhe prometo pagar 1.000 mais a correção pelos juros num prazo. O título mais comum é o Selic, é a Selic, que é para dívida interna. Você me dá R$1.000, eu te devolvo 1.000, né, vezes a Selic, né, que agora é 15%, num prazo, 1 ano, 5 anos, não sei quais são os prazos. Eu te devolvo nesse prazo, né? E aí você vai ter o seu dinheiro em reais. A dívida externa é o seguinte: o governo brasileiro vai no exterior, né, para agentes estrangeiros e emite um título de $1.000 para pagar num determinado prazo. O Brasil emitiu ontem, conseguiu 4,8 bilhões de dólares em emissão. Emitiu ontem 4,8 bilhões de dólares em títulos, normalmente são $100, $1.000, aí depende da letra, e que o governo brasileiro vai emitir num juros pré-fixado, distinto da Selic. A Selic é pós-fixada. O Brasil vai saber quanto vai pagar depois, tá? Ontem, dia 9 de fevereiro de 2026, o Brasil passou a realmente começar a
fazer dívida pública externa de maneira intencional, né, como programa de financiamento externo. E isso faz com que o Brasil possa emitir usando uma conta simples. Eu estou emitindo em dólar, então eu vou pegar o Tesouro americano e colocar um risco país. O risco país brasileiro está 150 pontos, se eu não me engano. Não sei se é 150 ou 250, eu devia ter visto, mas eu não vi. O que isso quer dizer que, para o Treasury americano, ou seja, o título da dívida pública dos Estados Unidos, do mesmo período, o Brasil vai pagar os juros americanos mais um prêmio de 1,5, né, de pontos percentuais. Então, se a dívida pública americana está 4, exemplos, tá, pessoal? Exemplos, não sei quanto que é em si. Se a dívida pública americana está 4, o Brasil vai emitir dívida externa em 4 mais 1,5. O Brasil vai pagar 5,5 ao ano sobre esses juros, sobre esse título, em dólares. Ele vai ter que pagar em dólar. Qual o problema? O Brasil não imprime em dólar. Então, se der alguma encrenca, o Brasil vai ter que rodar. Não tem como, no limite, monetizar a dívida. Porém, pessoal, nunca se monetiza a dívida. Então, esse negócio, mas nenhum país quebra em moeda interna. Quebra. Quebra, sim, em moeda interna. E uma das consequências do Brasil ter juros altíssimos até hoje foi justamente pelo Brasil ter quebrado com senhoriagem. Deu calote externo e também quebrou internamente, na década de 80. Tá? Então, o país quebra e até hoje o Brasil não tinha uma dívida relevante externa, porque o Lula pagou a dívida externa em 2003, emitindo dívida interna, porque, na verdade, aquela dívida externa já era ajuda internacional, já era a renegociação. Então, o Plano Real estabilizou o país, atraindo dólares, mas não pela atração pegando emprestado em dólares. O Brasil teve que sempre se financiar nos últimos 30 anos em dólares, prometendo pagamento em reais. Então, para o camarada falar, o título da dívida pública americana está pagando 4% em 10 anos. O título da dívida, 4% ao ano, né? Em 10 anos. O título da dívida pública brasileira está pagando Selic. Selic tem uma média de 10% ao ano. Média, né? 10% ao ano. Será que compensa? Se eu acho que começa a não compensar, eu começo a vender os títulos da dívida pública brasileira e voltar para o dólar. Então, a Selic sempre tem que olhar também o carry trade, que é você trazer dinheiro de fora em dólares, comprar reais, esses dólares entram para o Banco Central, para a autoridade cambial, e a autoridade cambial usa isso para reservas, para pagamento da conta corrente, que eu já vou mostrar aqui. Então, uma forma de se financiar em dólares que o Brasil usa é deixar a Selic estruturalmente alta também, é importante para isso. Que é para fechar a conta, porque o Brasil é deficitário em dólares. Mas o agro, já vou mostrar isso aí. Isso aí também não é tão verdade, tá? Muito bem. Então, a dívida pública em dólares auxilia no financiamento da necessidade de dólares. Porque o Brasil emitiu ontem títulos de 10 e 30 anos. Qual é o juros, Léo? A conta é essa. É risco país mais o Treasury de mesmo período dos Estados Unidos. Se for em dólar. Se o Brasil quiser emitir em euro, é risco país mais o Treasury do mesmo período da Alemanha. Tá? Se quiser emitir em yuan, aí eu não sei como é que é o Treasury chinês. Mas a conta é mais ou menos essa também. Ele vai ter que ver quanto que é a base da dívida chinesa. Tá? Aí, são 10, 30 anos. Então, durante 10 a 30 anos, o Brasil vai ficar tomando dólares sem pagar esses dólares para dívida, sem pagar esses dólares. Só está tomando, ele pode continuar se endividando. Essa quantidade de dólares vai abundar. Né? O que é bom, você vai ter uma maior quantidade de dólares, e esses dólares são realmente dinheiro, são capital financeiro, que o Brasil tem uma previsibilidade. Não é como carry trade, que qualquer encrenca, qualquer mosca que pouse na sopa de um político em Brasília pode gerar um ruído em que as pessoas vão começar a vender os seus títulos da dívida pública, querer comprar dólar e sair do Brasil. E isso pode aumentar o risco percebido pelos investidores internacionais, e eles vão fazer desinvestimento da dívida pública brasileira e tirar dólares do país, ou que são os investidores especulativos.
Então, dívida externa é bom, porque durante 10 a 30 anos, pagando um juros fixo que você sabe no momento da contratação, coisa que o Brasil não consegue fazer internamente, isso é bom. E por que é bom? Isso é bom do ponto de vista fiscal. Você dá uma estruturada fiscal. Você sabe o que vai acontecer. E esse juros é estruturalmente mais barato do que o juros público de dívida pública interna. Nós estamos falando de 5%, de coisa de 5 a 6%. Aqui nós estamos falando de coisa média 10% ao ano, mas na verdade agora está 15%, que é Selic. E também tem o IPCA+, que está na casa de IPCA mais 7, IPCA mais 8, não sei se chegou, mas IPCA mais 7. Então aqui nós estamos falando que é muito mais barato se financiar externamente do que se financiar internamente. Ah, Léo, mas se o Brasil não tiver dólares, dívida pública não se paga. Dívida pública se rola. Enquanto o Brasil tiver um risco país relevante, um risco país bom, que é um risco país, é aqueles pontos, 150 pontos, 250 pontos, que é o risco que são agências internacionais que fazem. Quanto a mais eu tenho que cobrar para emprestar para o Brasil e não emprestar para os Estados Unidos? Gente, a Armênia tem um risco país de 200 pontos. A Armênia, um país landlocked country, um país que saiu da guerra faz um ano, um país em que 2 vizinhos não têm fronteira aberta, um país vizinho do Irã. A Armênia que não tem agronegócio, a Armênia que não tem a Vale do Rio Doce, a Armênia que não tem a Petrobras, a Armênia que não tem as minas de ouro do Amazonas, a Armênia que não tem o Rio de Janeiro para trazer turismo e trazer dólares, a Armênia, essa pequeno pedaço de terra, lembrada apenas por Deus, tem um risco país baixo. O Brasil também tem, e há muito tempo. O risco país brasileiro é baixo há muito tempo. Então, veja, se amanhã faltar dólares, você rola a dívida e aumenta um pouco o risco país. E outra, dívida externa é melhor para forçar as instituições a acertar alguns problemas fiscais que dívida interna. Porque dívida interna, muito você faz um calote branco, você segura os juros. Dívida externa você tem que rolar. E outra coisa, se der uma encrenca e eu não conseguir pagar a dívida externa, eu não pago, eu emito dívida interna para comprar dólares e pagar a dívida externa, eu faço empréstimos internacionais antes de dar o calote, pagando um juros mais alto, ou eu sento com o FMI e renegocio. Ao passo que se der uma encrenca e eu não conseguir pagar a dívida interna, eu vou gerar senhoriagem, eu vou gerar dívida externa de qualquer forma, porque eu vou estar tão destruído internamente que eu não vou gerar divisas para pagar a dívida externa de qualquer maneira. E, veja, dívida externa, eu vou mostrar isso daqui a pouco, dívida externa é qualquer capital, é qualquer divisa que entre no país, a rigor, definição austríaca. Mas a rigor é qualquer capital que entra no país, por quê? Porque ele tem que voltar. Então, não tenham medo de dívida externa. E eu venho dizendo nesse canal, do ponto de vista fiscal já está dito. Do ponto de vista monetário, o Brasil, né, não acreditem na MMT, porque MMT é contábil. Vamos falar do ponto de vista econômico. Tá? Para produzir, pela teoria marxista, pela teoria ortodoxa, para produzir é necessário capital. O capital é um bem, né, que pode ser um bem físico, pode ser um bem financeiro e pode ser força humana, um ser humano, né, o gênio humano, aplicado à produção. Capital financeiro é dinheiro aplicado à produção. Capital físico é terras, máquinas, equipamentos aplicados à produção. Capital humano são softwares, são pessoas, né, trabalhadores, são patentes, são royalties, é o pagamento pelas patentes, né? Mas são marca registrada, coisas aplicadas à produção, que a quantidade monetária que você coloca aqui, você tem uma esperança que a quantidade monetária 1 seja menor que a quantidade monetária 2, ou seja, que o resultado, você espera que você tenha lucro. É basicamente isso. O capital, para você produzir, você precisa de dinheiro. Você pode ter capital físico, você tem terras, você tem algumas coisas naturais que são os fatores de produção que você já tem presente no seu país. Aí vem investimento direto estrangeiro, ou pessoas se capitalizam de alguma forma e começam a explorar essas terras. Vamos sem falar de investimento direto estrangeiro.
as pessoas começam a ter algum capital, começam a arar a terra, produzir na terra, essa terra começa a produzir de forma bruta, sem máquinas, sem equipamentos, a pessoa começa a produzir e com o dinheiro que ela ganha com aquela produção de batatas, ela consegue comprar depois uma máquina, consegue comprar um equipamento de irrigação, um equipamento que melhora a produção e isso começa a aumentar aquela produção. Ou seja, o investimento vem da poupança do excedente. O investimento vem de lucro ou vem de uma receita que você consegue fazer um déficit para não pagar a despesa. Isso é verdade? Isso é verdade. Porém, você está vendo de déficit ali, de superávit ali. Mas muito bem. Você, para aumentar a produção do campo de batatas, você vai pegar um pouco da renda que você conseguiu com as batatas e reinvestir. Para você, você é um trabalhador e você quer fazer uma faculdade, você está sendo garçom, você está sendo atendente, você está sendo alguma profissão com uma menor capacitação e você quer pagar uma faculdade para ter uma maior capacitação. Uma parte do salário que você tem como funcionário, você está pagando sua faculdade para depois ser um advogado, para depois ser um contador, para depois ser um médico, ou você quer fazer isso aí para você entrar no concurso público. Você está investindo em você mesmo. E para que isso aumente a sua capacidade de gerar lucros ou de renda depois. Isso é como um país produz, certo? Isso é como o país produz. Para o país produzir, ele precisa de capital. A pessoa para produzir também precisa de capital. O capital, basicamente, é financeiro. Por quê? Quando você tem muitas pessoas ou você tem muita terra, você pode gerar dinheiro com o excedente coletivo dessa terra e dessas pessoas com baixa produtividade. Plantation, como teve na colonização do Caribe, mineração, que não é bem capital, mas você tira um insumo da terra, né? Você tira uma matéria-prima da terra, é extrativismo, né? Ou você pode fazer também grandes produções, grandes terras para colocar gado, que você também precisa de um capital financeiro para comprar o gado, enfim. Você vai gerando alguns excedentes e você vai reinvestindo, beleza? Beleza. Só que isso é de baixa produtividade. Quando você tem capital financeiro, que é dinheiro, você pode comprar outros fatores de produção. Você pode comprar máquinas, você pode comprar equipamentos, e você pode comprar outras terras, e você pode investir na educação e capacitação da sua mão de obra. Beleza? Isso aumenta a produtividade. Produtividade é quantidade de fatores de produção, né, labor ou capital, né, quantidade de fatores de produção necessários para a produção de uma quantidade de dinheiro ou de produto. Tá? Isso só é importante na sua própria operação. Quando você tem mais capital e você melhora os processos, que é você melhorar o capital humano também, você aumenta a produtividade, você aumenta e maximiza o seu lucro. Tá certo? Muito bem. E também você aumenta a renda disponível, você aumenta o fluxo circular. Isso é o processo de desenvolvimento, não o desenvolvimento estruturalista, mas o desenvolvimento econômico que nós temos no inconsciente coletivo. Tá certo? Muito bem. Léo, por que você está falando disso tudo? Você está falando de dívida externa. Você precisa de quê para começar a produção? Você precisa de capital financeiro. Você precisa de dinheiro. O Estado brasileiro arrecada coisa de 40%, 50% da produção nacional. O Estado brasileiro usa da poupança nacional, o Estado brasileiro tem quase toda a poupança nacional aplicada em seus títulos da dívida pública. Então, a poupança brasileira é basicamente para financiar o Estado. Então, quem tem capacidade de investimento no Brasil? Basicamente, apenas o Estado brasileiro ou agentes estrangeiros que venham para o Brasil com investimento direto estrangeiro, que é construir uma fábrica, construir uma ferrovia por licitação, né, por iniciativa público-privada, parceria público-privada, perdão. São pessoas que vêm do exterior e podem colocar, porque o dinheiro nacional já está comprometido com a manutenção do Estado via impostos e via compra do título da dívida pública, certo? Beleza. E como existe pouco capital para a quantidade que o Estado brasileiro precisa, ele precisa complementar isso aqui com carry trade, que são pessoas do exterior que, em vez de construir uma fábrica, construir uma rodovia, construir uma faculdade no Brasil, eles vêm e emprestam para o governo brasileiro, chamado carry trade. Eles compram reais, né, vendem dólares, compram reais e colocam esses reais em títulos da dívida pública e depois eles vão vender esses reais que eles conseguiram com a correção no título da dívida pública e vão comprar dólares, vão sair do Brasil.
Tá? Então esse dinheiro é emprestado já em dólares. A diferença é que você não precisa garantir a saída. Você pode fazer controle de capitais, mas isso não é bom. Mas você pode fazer. Veja, a atração desse capital não está para aumentar a produtividade. A atração desse capital está para o financiamento do Estado. Quando você tem dívida pública interna, você está limitando muito quem pode comprar a sua dívida. Então você está usando a sua própria economia e alguns carry traders, que são pessoas que trazem capital de fora e assumem o risco cambial, que é ele compra, ele pega $100, transforma em real, quando o real estava 5, né? Então quando o real estava 4,80. Então aí ele fez R$ 480, colocou no CDB, no CDI, e vamos supor que ele conseguiu agora, ele tem R$ 520, tá? Depois de um tempo deu aí 10%, uns 15, 12% de aumento, tá? Então ele conseguiu aí R$ 500, de 480 para R$ 520, tá bom? Muito bem. Agora ele vai tirar. Ele tem os mesmos $100, porque passou um tempo, o dólar aumentou, e para ele tirar esses $100, ele vai ter o mesmo. Ele veio numa data com $100, transformou em R$ 480. R$ 480 ele colocou no CDB, no CDI, no CDB que paga CDI ou na Selic, ele transformou em R$ 520. Ele teve um lucro considerável, uns 9, 10%, tá? Já pagando imposto, tudo. Aí ele vai comprar os dólares para tirar. Aí ele vai ver a taxa de câmbio agora tá 520, ele tem o 100. Veja que ele não ganhou nada em dólar. Isso é o risco cambial. Quem está arcando com o risco cambial, que é o risco da mudança do câmbio não pagar, comer os seus juros, quem está pagando é o carry trader, certo? Certo, muito bem. E por isso que os juros tem que ser alto no Brasil também para a atração desse capital. Tá? Muito bem. Isso é fiscal também, mas isso é comercial. Tá? Beleza. Ocorre que, pelo Estado brasileiro precisar de muito capital, pelo Estado brasileiro necessitar de investidores estrangeiros virem comprar dívida por conta da balança, da conta corrente, da balança financeira, da conta financeira, da conta corrente, né? Da conta financeira para equilibrar a conta corrente, você precisa de tudo isso. Para equilibrar as contas em dólar e também em capital, o Brasil tem uma dependência crônica e uma falta crônica de capital. Não há dinheiro suficiente para aumentar a produção, para aumentar a produtividade, para resolver alguns problemas que realmente é só falta de dinheiro. Por exemplo, o Rio Tietê em São Paulo está poluído. O Rio de Janeiro tem aqueles problemas crônicos de trânsito. Não estou falando nem de violência. São Paulo ter pouco metrô, não ter uma linha ferroviária entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem. O Brasil falta capital porque tudo vai para a máquina para pagar despesa do dia a dia. Não estou falando nem de corrupção, estou falando de despesa do dia a dia. O Estado brasileiro não cabe no orçamento. Não tem dinheiro, certo? Muito bem. A produção não consegue gerar excedentes o suficiente para aumentar a sua própria produtividade ao mesmo tempo que financia o Estado via título da dívida pública ou impostos, certo? Muito bem. Então o Brasil é crônico de dependência de capital estrangeiro, seja investimento direto estrangeiro, seja carry traders para capital especulativo, seja pessoas que compram as bolsas de valores de São Paulo e Bovespa com dinheiro que vem de fora. Essas são as únicas entradas, porque o Brasil há 30 anos praticamente não emitia mais títulos da dívida pública estrangeira, dívida pública externa. O Brasil não coletava dinheiro fora do país. Agora, como eu já venho dizendo há um ano nesse canal, você começar a coletar, a tomar dinheiro externamente, você pode aliviar a produção brasileira de não precisar ficar financiando o Tesouro Nacional. E outra coisa, é pouco ainda, são só 4,8 bilhões de dólares, que é mais ou menos 1% do PIB, se eu não estiver enganado. Não, é um pouquinho menos. Mas é dinheiro pra caramba. Isso ajuda numa coisa. Com o tempo que o Brasil começa a endividar mais em dólar, o custo de financiamento, o custo de rolagem da dívida pública brasileira vai diminuir em reais. Por quê? Porque o dólar vai baixar com essa entrada de dólares, a não ser que o Banco Central faça esterilização ou outros mecanismos de contratos para evitar que o dólar baixe. Porque se o dólar baixar muito, o agronegócio e a indústria se ferram. Tá? Mas, teoricamente, a entrada de dólares vai baixar
vai baixar o preço do dólar frente ao real. O real tende a se valorizar, a não ser que o Banco Central haja, eu acho que ele vai agir, mas de qualquer maneira, não vai ter tanta pressão, o dólar vai ficar mais estável, porque vão entrar dólares no país, e esses dólares vão ficar aqui durante 10 a 30 anos, certo? Muito bem. Isso também vai aumentar a quantidade de capital disponível. Aumentando a quantidade de capital disponível, você pode diminuir o peso que o financiamento do Estado tem sobre a produção. Você pode também melhorar as contas públicas brasileiras, porque agora o Brasil também está coletando dinheiro a juros mais barato, 4, 5% ao ano. E como o dólar tende a ficar mais estável, você não vai ter grandes oscilações do dólar, porque você tem uma grande quantidade, você pode ter uma grande quantidade de dívida externa, que você vai ter aqueles dólares parados na reserva internacional, ou uma certeza de entrada de fluxo. Você tem mais previsibilidade. E aí você mantém aí um ambiente macroeconômico melhor. E eu quero dizer aqui para vocês que aqui eu tenho a balança de pagamentos. O que é isso? Todo o dinheiro que entra no Brasil, ele vai entrar ou como conta financeira ou ele vai entrar na conta corrente. O que é isso? Isso aqui são contabilidade nacional, isso aqui é macroeconomia, tá? Isso aqui é contabilidade. Tá? Veja, contabilidade nacional. Né? A conta corrente é tudo que o Brasil paga ou recebe do estrangeiro derivado da produção da economia real. E aqui é tudo que da produção, porque tem economia financeira aqui, mas tá. E aqui a conta financeira é tudo que o Brasil recebe ou paga da conta financeira. Tá? Quando vocês falam, o agronegócio produz muitos dólares para o Brasil, mais ou menos. O agronegócio aqui é balança comercial. É o que você vende de milho, o que você importa de carro, tá? É tudo que entra. Se eu importei 50 milhões, eu exportei 60 milhões, eu estou superavitário em 10 milhões de dólares. Então eu tenho 10 milhões de dólares positivo aqui na balança comercial. Porém, na balança de serviços, que eu chamo de balança de serviços, mas a gente pode chamar só parte de serviço ou serviços, tá? Mas eu uso balança de serviços, eu sei que não tá tão certo, mas sai, tá? Então aqui é serviços, tá? Na parte de serviços, você tem o pagamento por seguros, você tem o pagamento por serviços de software, por pagamento de royalty de música, qualquer coisa que sejam serviços, que não seja o comércio. Se você está, por exemplo, comprando um jogo na sua loja digital, você está pagando por um serviço. Se o jogo for importado, você está pagando aí, você está tirando dinheiro do Brasil via balança de serviços. O Brasil tem uma balança de serviços cronicamente deficitária. E sabe o que paga muitos serviços? Royalties de empresas do agronegócio. Royalties de empresas que vendem o tipo de milho, o tipo de soja, o tipo de gado, que são por marca registrada, esse tipo de coisa, capital intelectual. E aí você tira muito dinheiro do Brasil por causa disso aí. Sabe? É a balança de serviços. Tá? Ela é cronicamente deficitária. Por isso que eu falo nesse canal, uma parte para a melhora do ambiente macroeconômico brasileiro é você investir em serviços de alto valor agregado, porque o Brasil já produz muita coisa comercial, já tá bom. De vez em quando o Brasil tem balança comercial negativa, não é cronicamente negativa, tem uma trajetória um pouco ruim nos últimos anos, porém, já foi melhor, porém não é preocupante, tá? A renda primária e a renda secundária é o pagamento dos fatores de produção. Aqui entra juros da dívida pública externa, aqui entra pagamento de juros sobre capital próprio, que veio do exterior, pagamento de aluguéis de máquinas e equipamentos, pagamento de tudo que seja fatores de produção, que estejam para a produção, porém, isso é economia financeira de uma determinada maneira, tá bom? O Brasil também é deficitário nisso aqui, tá? Quando você vai pegar o seu cartão e vai para a Argentina comer um bife ancho e tomar uma Quilmes, você vai lá para a Argentina e só maior de idade, hein? Você vai lá na Argentina e você vai pagar no seu cartão de crédito. Os pesos que você gastou, o seu cartão vai transformar em dólar e você vai pagar em reais para fazer uma operação de câmbio. Isso aqui entra na conta corrente, que é gasto com turismo. Os turistas que vêm dos Estados Unidos, da França, de qualquer lugar do mundo,
vem para o Rio de Janeiro, vai para Recife, vai para São Paulo, esse tipo de coisa, e eles gastam no Brasil, o dinheiro que eles estão trazendo entra como fluxo de entrada na conta corrente, tá? Porque é na parte de turismo que está na renda primária e secundária, eu não lembro. Tá? E isso também e também tem remessa. Se você tem seu filho que mora no exterior, você manda dinheiro para ele, tá saindo dinheiro da renda secundária, se não me engano. E se ele trabalha no exterior, ele manda dinheiro para você no Brasil, é renda secundária também, tá? Então isso são tudo que é economia real. Um pouquinho de financeiro aqui na primária, mas não importa. Isso aqui é conta corrente. Às vezes, nós demandamos mais serviços e bens do exterior do que nós produzimos, então faltam dólares. No final, o Brasil está deficitário na conta corrente em 50. Tá? Falta 50 bilhões de dólares. De onde vão vir esse dinheiro? Da conta financeira. Investimento direto estrangeiro. A Fiat, a Volkswagen, a Audi, a BYD, o Mercado Pago, o Mercado Livre, né, que é uma empresa da Argentina. Essas empresas estrangeiras vêm para o Brasil, constroem fábricas, escritórios, compram caminhões, investimento direto estrangeiro. Investimento direto estrangeiro na produção. Esse dinheiro que entra, por exemplo, ele entrou 50 bi de dólares para a produção de uma fábrica, ferrovia, rodovia. Esse dinheiro que entra para pagar a concessão de porto, para concessão de aeroporto, para fazer iniciativa público-privada, para comprar empresas públicas, esse tipo de coisa, é investimento direto estrangeiro, que pode ser investimento em carteira, dependendo como é feito, porque sem ações, tá? Mas tudo bem. Mas se é para produção e investimento direto estrangeiro, tá? A parte de comprar empresa pública depende como é feito. Depende como é feito, tá? Muito bem. E esse dinheiro entra, beleza? Aí você tem investimento em carteira, que é dinheiro que entra para comprar bolsa de valores, tá? E aí entra também dinheiro. Entra mais do que sai. Tá? Eles investem mais no Brasil do que o Brasil investe lá fora. O Brasil investe pouco lá fora, não sei, Porto Mariel em Cuba, o metrô de Caracas, essas coisas que o Brasil dá dinheiro para o exterior, porque tem muito aqui dentro do Brasil, né? O BNDES, por exemplo, ele pega dinheiro do Tesouro, né? O Tesouro dá dinheiro ao BNDES, e o BNDES às vezes investe no exterior, porque está sobrando, né? Muito bem. O investimento direto estrangeiro é isso, é a diferença do que entra e do que sai, mas o Brasil normalmente é superavitário em investimento direto estrangeiro. Normalmente os estrangeiros investem mais no Brasil do que o Brasil investe fora do Brasil. O investimento em carteira são também ações. Normalmente os estrangeiros vêm investir mais na Bolsa de Valores do Brasil do que os brasileiros investem em outras bolsas de valores, certo? Muito bem. Tem os outros, aí também tem a parte do carry trade, tá? Que é quando ele vem para colocar dinheiro dentro do Brasil para comprar dívida pública. Então, esse dinheiro entra como remessa de capitais, se eu não me engano, agora eu não lembro, mas ele entra para isso, para capital especulativo, né? Ele entra para isso. Tem um monte de continha, tá, gente? O importante para mim, como economista, é saber o conceito. A hora que eu precisar saber, eu vou olhar no livro direitinho. E a dívida externa também está aqui o dinheiro que entra na conta financeira pela tomada da dívida externa. Os juros é pago aqui. A tomada aqui, o principal está aqui, tá certo? Muito bem. O Brasil, durante muito tempo, só poderia financiar os seus gastos em dólar por investimento direto estrangeiro e dinheiro que vem para a Bolsa de Valores e carry trade. Para a conta financeira, que iria financiar os déficits crônicos na balança de serviço, na balança comercial. Veja, a conta financeira é a necessária para o aumento de capital no Brasil. O aumento de capital produtivo no Brasil, para que o Brasil tenha mais dinheiro para que possa aumentar a sua produção. Porém, o Brasil tem déficits em balança de serviço e déficits em balança comercial. Ou seja, a conta financeira só vinha para tampar buraco. Léo, então como o Brasil manteve, né? Porque a diferença da conta corrente para a conta financeira, nós vamos ter as reservas internacionais. Se a conta financeira deu 50, mas a conta corrente deu menos 60, faltam 10. Esses 10 você vai tirar da sua reserva ou vai pedir emprestado por dívida. E aí você vai complementar a conta financeira. Ou seja, isso sempre fecha. Sempre. Se você não tem reservas internacionais, você vai ter que emitir dívida externa, seja para FMI, seja para quem for, e ele vai fechar essa conta. Porque você precisa de dólares para pagar o que você consumiu.
ou para quem fez investimento direto estrangeiro e quer retirar o capital. Ele vai vender isso aqui, vai tirar o dinheiro e ele vai voltar para o país de origem. Por quê? Todo o comércio externo, gente, é basicamente dívida futura. Quando a Fiat, a Volkswagen, a BYD, a General Electric, qualquer empresa estrangeira vem no Brasil, ela está trazendo capital. Esse capital não pertence ao Estado, esse capital pertence à pessoa. A pessoa é jurídica, aos investidores. E esse capital vai ser trocado por reais e depois a remuneração desse capital, que é o lucro, vai ser remessa de lucros ao estrangeiro. Porque o capital pertence a ele. Se ele quiser tirar o principal, que é desinvestir e sair, o Brasil tem que ter dólares para permitir que ele saia. Aí é o truque do câmbio flutuante. Eu te garanto quanto você tem em reais e quanto você vai comprar em dólar a operação do dia. Você trouxe 50 bilhões de dólares, agora 50 bilhões de dólares. Você trouxe 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares eram 200 bilhões de reais. Dólar a 4, certo? Agora o dólar caiu para 2. Então você tem 200 bilhões de reais, mas você não compra. O dólar foi para 4. Agora você não compra 25 bilhões de dólares. Você entende o que eu quero dizer? Né? Duplicou. Aí, problema seu. Mas o importante é que eu preservo sua capacidade de retirar. Por isso, o problema do controle de capitais. Tá bom? Muito bem. Isso aqui, veja como a dívida externa, você permitir que o Estado brasileiro emita dívida externa, ele vai aumentar a quantidade de dinheiro, agora já entrou ontem, 4,8 bi. Esses 4,8 bi vão aumentar a quantidade de dólares disponíveis, o que pode abaixar o câmbio. Porém, fazer o real se valorizar frente ao dólar. Porém, aí o Banco Central pode agir, esterilização, outros mecanismos, tal, muito bem. Porque se você faz isso, se você tem muitos dólares, eles vão. Na hora que você vai comprar, vender milho, o seu milho vai estar muito caro. Você está vendendo a saca 10 dólares. Quando o dólar está 6 reais, então você está vendendo a saca 60 dólares. Só que quando o dólar está 4 reais, você está vendendo a saca a 40 reais. Vocês entenderam? Se o dólar está 6, você está vendendo 60 reais. Se o dólar está 4, você está vendendo 40 reais. Você teve uma queda considerável do valor que você vai ter em receitas em reais. Então, o Banco Central brasileiro, a política comercial brasileira sempre foi de deixar o dólar um pouco mais caro. O dólar um pouquinho mais caro para você receber um pouco mais por diferença cambial. Muito bem? Aí, evidentemente, que o Banco Central vai entrar resolvendo isso aí. Porém, veja, você se endividar externamente, você alivia o investimento direto estrangeiro, você não precisa tanto de capital especulativo, você não precisa deixar a Selic tão alta, você melhora o custo da alavancagem da dívida pública, porque se você pode abaixar a Selic, como a maior parte da dívida pública brasileira é pós-fixada, o aumento da Selic hoje aumenta a dívida que foi tomada em 5 anos. Então, você começar a ter capital de outras áreas com juros mais baratos e você começar a ter mais capital disponível dentro do Brasil, você permite maior investimento. Você permitindo maior investimento, você também permite o maior excedente com o tempo. Você permitindo maior excedente com o tempo, você permite que a inflação se controle melhor, você permite que haja mais dinheiro para tocar o Estado, você permite também que tenha mais produtividade. Quando você começa a ter maior produtividade, você sempre terá maior produtividade, contanto que você não queime os excedentes para financiar o Estado apenas. Então, fazer dívida pública, gente, estrangeira é bom. Léo, mas e se quebrar? Se o Brasil não conseguir pagar? Veja, o Brasil tem que pagar as rendas pela conta corrente. Se não houver dólares o suficiente, se daqui a um tempo o Brasil estiver pagando 500 bilhões de dólares em juros, que é quase impossível, se começar a acontecer isso, o Brasil vai ter que se financiar em dólares. Como ele vai se financiar em dólares? Emitindo mais dívida externa ou queimando as reservas. O Brasil já tem muita reserva. Muita. O Brasil tem 300 e tantos bilhões de dólares em reserva. O Brasil emitiu 4,8 bi em título da dívida pública em dólares, né? Que não é um pouquinho mais de 10%. Não, é um pouquinho mais de 1%. Não é nada. Veja, o Brasil tem reservas e o Brasil consegue se financiar. O Brasil consegue se financiar por quê? Porque o risco país é baixo. Se vencer essas dívidas que o Brasil emitiu hoje, venceu daqui 10 anos. O Brasil não vai pagar. Ele está pagando as rendas, né? Mas o Brasil não vai pagar
o principal, o Brasil vai emitir de novo e vai financiar de novo e vai rolar a dívida. O Brasil vai rolar a dívida. O segredo é você conseguir uma produtividade maior do que apenas só ficar flat. Tá bom? Pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus. Curtam, compartilhem.